Gente, e hoje o assunto é daqueles que a gente acha que sabe antes dos filhos chegarem. Daqueles que a gente cospe pro alto e cai, ó, no meio da testa. Porque na prática a teoria é outra. E são muitas dúvidas para criar um filho. Vários desafios que a gente enfrenta todo dia. E por isso eu chamei 2 convidados para me ajudarem a trilhar esse caminho. Eu tô aqui com a Maia. Eu já aprendi, mas eu não sei falar ainda. Você pode repetir? Como é que fala o seu sobrenome? Claro que eu posso. Eigenmann. Eigenmann. Perfeito. Perfeito. A Maia Eigenmann. Tentando. Ela é pedagoga e educadora parental. Ela é mãe do Luca e da Nina. Também é parceira da Filhos. E ela faz os melhores reels desse Instagram todinho, gente. A Maia tem uma frase que é também o nome de uma jornada que você oferece e que eu adoro e eu quero falar mais sobre ela. A calma educa, é isso? É isso, vamos falar sobre isso. Tá. E eu também tenho aqui mais um convidado, que é o Felipe Oliveira, parceiro da Filhos, pai da Helena e do Luiz Henrique, produtor de conteúdo e uma importante voz quando o assunto é parentalidade, liderança e diversidade. Obrigado pelo convite. Que bom que vocês estão aqui, então sejam muito bem-vindos, que a gente vai começar logo de cara, que o nosso tempo é curto e eu preciso de ajuda. Socorro, alguém me ajude, porque chega um momento em que a gente descobre que a criança tem vontade. É verdade isso? Não. Mentira. O meu pai diria que eu só teria vontade quando eu pagasse meu primeiro boleto. Isso há 20 anos atrás. Não. As crianças hoje em dia não têm esse tempo todo, não. Eles já têm vontade desde cedo. Pois é, eu descobri isso quando a primeira vez a minha filha começou a dizer não. Não. E se joga no chão, no shopping, no supermercado. E aí, vem diante daquela cena, tanta coisa. E aquela sensação de que a gente não sabe o que fazer. Eu não sabia o que fazer. A tal da birra. Eu já passei por isso. E eu imagino que muita gente tá ouvindo a gente também. Então, Maia, socorro. O que a gente faz quando acontece uma birra? As famosas birras. Primeira coisa que eu quero desmistificar aqui, que birras não são somente do universo infantil, tá? Vamos falar sobre birras de adulto? Quando a gente discute com um parceiro nosso, e aí começa a bater gaveta, porta, armário, e fica naquele modo passivo-agressivo e fica o dia inteiro bufando dentro de casa pro parceiro perceber que a gente tá chateado. Eu mudo de canal sem parar. Eu fico mudando de canal sem parar. Essa é a sua birra? Ela já sabe que alguma coisa tá errada. Então, só pra gente desmistificar essa ideia de que só criança faz birra. A gente, como adulto, não se joga mais no chão. Ou, geralmente. Mas nós também fazemos birra. E a birra nada mais é do que uma intensa frustração, até mesmo em termos neurológicos. É quando o nosso sistema nervoso simpático entrou em ação, a gente está sem recurso emocional, e a criança, com aquele cérebrozinho ainda em desenvolvimento, porque vamos ressaltar aqui que o cérebro só está maduro aos 25 anos de idade. Ou não. Vamos disfarçar, vamos fazer de conta, né? Eu tô com 38, Maia, às vezes eu acho tentando. Tô buscando, tô chegando lá. Então, com essa informação, a gente começa talvez a olhar para a birra de um lugar de um pouco mais de empatia. E de não pensar que as crianças se comportam assim para nos manipular, para nos chantagear, para nos magoar, para nos atacar. Às vezes, nós adultos achamos que as nossas crianças têm comportamentos desafiadores como se elas fossem adultos com más intenções. Perfeito. E aí, quando eu me sinto atacada, eu faço o quê? Eu contra-ataco. Então, quando eu vejo a birra da minha criança, eu acho que ela está fazendo isso para me agredir. E aí também fazemos o quê? Uma birra junto com a criança. Porque a gente não tem controle emocional, a gente não aprendeu a lidar com as emoções. E aí, no final das contas, tem 2 humanos fazendo birra. A de cérebro imaturo e a de cérebro, entre aspas, maduro. Nossa, nem preciso comentar que eu já me vi nessa cena, assim... Quem nunca? Que eu desço pro parquinho e começo a disputar o baldinho, né? Tipo, essa é minha pá. E no final a gente tá na disputa com eles o tempo todo. Não porque eles viraram adultos, mas porque a gente que virou criança, né? Uhum. No final, a gente entra naquele mergulho das emoções e fica atravessado por elas, entrando nas birras com as crianças. Uhum. Eu me lembro dessa sensação com a Bel, assim. Foi a minha primeira que chegou desse jeito pra me atacar. E eu achava que era um ataque. Um ataque. Cada vez que ela falava uma coisa, aquilo vinha pra mim como um... Tenho que devolver. Lado pessoal. Tipo, é uma briga. E não é.
é uma expressão intensa, né? E nós temos muito medo de fortes emoções, até porque na nossa própria infância fomos muito reprimidos, não tinha espaço e nós não somos muito bem alfabetizados emocionalmente. Então, quando a criança tem esse tipo de reação, a gente acha mesmo que é um projeto maquiavélico pensado para nos atingir. Então, em poucas palavras, é como se a gente estivesse olhando para o presente, para a criança que está na nossa frente com a lente do passado. Então, eu estou revivendo... Então, eu estou ali revivendo cenas que são gatilho para mim, só que se eu permaneço nesse estado de inconsciência, eu acabo não conseguindo acolher minha criança de fato. Porque eu vou estar tão conectada com as minhas necessidades que eu não vou conseguir ver a necessidade da minha criança. E aí eu vou ter esse foco de satisfazer a minha necessidade, que muitas vezes vai ser o quê? Controlar a criança, silenciar o choro dela, calar o choro dela. Tem uma analogia que me ajudou muito nessa transição, sabe, da educação autoritária para a educação respeitosa, que foi uma que eu aprendi com uma amiga minha chamada Priscila Rossi, psicóloga. Ela disse assim, imagina que você está no supermercado, está no shopping, clássica cena, né, gente? Total. E aí a tua criança vê uma bolacha, ou um biscoito, ou um pirulito, ou sei lá o que eles colocam bem na altura do olho da criança, né? O titio do marketing é sacana nesse sentido. O titio do marketing não é pai. Ele não tem filhos. Ele não tem filhos. E aí a criança vê aquilo e ela se joga no chão e começa a chorar. E a minha amiga fez a seguinte analogia. Ela disse o seguinte, imagina que você está no shopping, no supermercado, em qualquer lugar, e a tua criança cai no chão e passa mal, começa a vomitar, por exemplo. Se ela está passando mal, você vai pensar 2 vezes, você vai se debruçar no chão, pegar a criança no colo e descobrir o que está acontecendo com ela. Ela está passando mal e você não vai nem reparar quem está te observando. As birras também são um passar mal, só que emocional. Então, quando ela me disse aquilo, abriu assim uma luz, eu comecei a pensar, cara, é isso. Quando a criança está passando mal fisicamente, eu acolho. Quando ela passa mal emocionalmente, eu não sei lidar com aquilo. Não, faz tanto sentido, porque às vezes a gente cuida das emoções de um lugar apartado, como se fosse uma coisa separada de quem a gente é, né? Então, se você quebra o braço, você vai e engessa, mas se você não tá bem com as suas emoções, você não cuida, porque você vai dar conta sozinho. E quanto que a gente não dá conta sozinho das nossas emoções, né? O nosso cérebro é um órgão social, nós precisamos de outras pessoas pra gente dar conta das coisas, e as crianças não vão aprender a se regular sozinhas, por quê? Primeiramente, elas não têm literalmente a massa encefálica para isso até os 4 anos de idade. Só a partir dos 3 para 4 que o córtex pré-frontal começa a amadurecer. E aí a criança pode começar a ter essa habilidade de se regular, contanto que um adulto esteja lá para fazer esse acolhimento. Então, frustração, frustração, acolhimento. Quanto mais isso se repete, mais resiliência emocional essa criança vai ter. Não, eu amei, só que eu quero saber o que eu faço. Na prática? Na prática. Beleza. Vai, porque assim, parece eu que tá aí. Eu tenho que me regular, eu tenho que atender minhas necessidades, eu tenho que ficar calma. Mas e na hora que tá lá? Todo mundo olhando. Bom, pronto, a birra começou. Primeiro que a gente podia fazer um combinado, um juramentozinho aqui, nós entre nós aqui, que toda vez que a gente estiver num lugar onde uma criança fazendo birra, a gente não vai mais olhar para essa família. Vamos deixar essa família. Eu sou o primeiro a assinar. Boa. Porque é muito constrangedor, assim, a sociedade ainda pensa que a criança tá ali para servir os adultos, né? E aí as outras pessoas ficam olhando, essa criança tá incomodando esse convívio dos adultos. Os de cérebro maduro ficam incomodados com os de cérebro imaturo. É muito injusto, né? Mas aquela frase que eu uso, né? A raiva não educa, a calma educa, entra nesse contexto, por quê? Enquanto eu estiver alterada e a minha criança estiver alterada, não vai acontecer aprendizado. Então, sabe aquela frase que a gente ouve no avião? Coloca a primeira máscara de oxigênio em você e depois você coloca na sua criança. É exatamente isso. Enquanto eu, adulto, não estou com o meu sistema nervoso parasimpático ativado, que é o quê? A minha habilidade de me regular, de transmitir calma, de estar bem nessa relação com essa criança. Enquanto eu não estou bem, não estou calma, eu não vou conseguir acolher minha criança. Então, se você tá nessa cena de tô no shopping, tô no restaurante, minha criança tá correndo, fazendo uma birra naquele contexto, se você tá sentindo que você tá sentindo muita pressão, pega a tua criança no colo e sai de cena. Eu já fiz isso inúmeras vezes. Porque eu não vou dar conta dessa pressão toda. Então eu preciso reconhecer o meu limite, sabe? Não é sobre ter mais paciência. É sobre eu conseguir reconhecer aonde a minha paciência termina e respeitar. Nossa, isso é muito diferente. Porque a gente no final fica querendo ter mais paciência, quando na verdade é se respeitar no limite. E pra mim o choro, o grito, ele... É um gatilho, né? Nossa, como eu quero controlar aquilo. Como eu preciso que eles parem de gritar. Como eu preciso que eles parem de falar. Fê, como que é pra você quando você atravessa uma tempestade dessa? Como que te ajuda a lidar com as crianças? Você sabe que lá em casa são 2 cenários muito distintos, né? A Helena nunca me fez birra.
A minha filha mais velha tem 7 anos. Acho que quando ela tinha seus 3 anos, alguma coisa assim, ela fazia birra por doce, sabe? De novo, né? O titio do marketing deixa estrategicamente ali no final do caixa, mas ela nunca foi de fazer birra. E muito dela não fazer birra é porque o irmão dela, o Luiz Henrique, faz muita birra. Né? O Luiz Henrique, ele é uma criança dentro do transtorno do espectro autista. Então ele faz muita birra. E eu não sei, parece que virou uma chavinha na Helena, que ela sabe que ela não pode fazer birra para ela não desencadear uma birra no irmão. Né? Ou ela já sabe que a gente vai ficar preocupado com o irmão, então ela já meio que evita. Então eu nunca tive esse problema de birra com a Helena. A birra da Helena é uma birra mais silenciosa. Ela chora quieta, né? Então a gente deve ficar preocupado porque ela guarda muitas emoções. Então quando ela quer alguma coisa, ela não fala, ela fica muito quieta, ela é muito expansiva. Já com o Luiz Henrique, infelizmente é um quadro com um pouco mais de frequência. O mais recente, nós voltamos de voo de Criciúma. Nós voltamos de Criciúma para São Paulo, uma viagem rápida, dá 1h20, só que na viagem não tem Wi-Fi, né? E ele tava ali no aplicativo de música, de vídeo dele, sem conexão na internet. E aí desencadeou um quadro de frustração e aquilo virou uma guerra dentro do avião. Exatamente. Dentro do avião. Mas aí, meio que instintivamente, eu procurei seguir todos os passos que você acabou de falar. Ao invés de eu brigar com ele, né, entrar num embate que eu sei que eu ia perder. Porque ele tinha energia, né? E ele não tem a preocupação social no sentido de, as pessoas estão me olhando, o que as pessoas vão pensar de mim. Ele vai chorar, vai gritar, vai chutar a poltrona da frente. Então eu me abaixei do lado da poltrona dele, eu não estava do lado dele, né? Era minha esposa, eu estava na fileira do lado. E eu vim, acho que uns 20 minutos de voo, sentado ao lado dele, explicando pra ele que a gente não tinha internet, não tinha sinal. E fui explicando assim, como acredito eu que ele tenha entendido, porque ele acalmou. Mas vim explicando pra ele que sem o sinal a gente não consegue clicar nos vídeos, então tinha que assistir só o que estava gravado, e o que estava gravado já estava ali no celular. Não dava pra ele escolher muita coisa, né? Só o que já estava ali no download. E ele acalmou. E eu, desde quando eu descobri, né, desde quando eu comecei a vivenciar alguns quadros de birra, de crises públicas, eu literalmente crio uma capa na minha volta e eu não absorvo nada de olhar externo. Nossa, que boa essa ideia de uma capa, né, gente? Acho que essa é uma... Eu não sou fã de Harry Potter, mas dizem que ele tem uma capa de invisibilidade. Então eu uso essa capa. E eu realmente não me preocupo com o olhar das atendentes de caixa, olhar das outras mães, dos outros pais, porque muitas vezes o julgamento não é pela criança, é para o pai. O pai não tem a vergonha pela criança. A vergonha dele é por ele ser julgado, dele não ter pulso firme, dele não ter voz ativa com a criança. Né? Aí são essas vozes que a gente entra, que a gente é um fracasso, né? O comportamento dos nossos filhos revelam o nosso fracasso. Porque a gente não fica preocupado com o que será que eles estão pensando da criança. Porque na maioria das vezes a gente não pensa nada das crianças. A gente pensa dos pais da criança, dos responsáveis. E realmente eu coloco uma capa de invisibilidade. Eu explico, eu até falo isso para depois que o quadro é acalmado e tudo mais, né? Às vezes ele fica um pouco mais violento. E aí, dependendo do nível de agressividade dele, eu explico. Porque se for uma birra comum de, eu quero aquele salgadinho, não, nós não vamos levar, ele faz birra, eu não me dou nem ao trabalho de explicar pros outros. Né? Não me preocupo com isso, porque eu acho que a minha preocupação tem que estar centrada ali no Luiz Henrique. Então eu procuro abaixar na altura dele, procuro falar baixo, né? Com ele o toque funciona um pouco mais, então o modo como eu pego no braço dele, o modo como eu seguro ele já percebe que alguma coisa tá fora do comum, né? Então ele precisa se acalmar, ele precisa não vai ser do jeito que ele quer. Mas eu realmente não me preocupo com os olhares alheios. Eu procuro. Eu acho que você falou uma coisa tão legal de eu sei que eu vou perder, né? E eu acho que quando a gente entra nessa ideia de disputa, a gente não precisa vencer dos nossos filhos, né? A gente precisa vencer com eles, assim. É uma disputa certa que vai dar errado. Vai perder. E a gente não tá numa disputa. Gente, eu preciso abrir um parênteses, porque o que você acabou de trazer aqui, da maneira como você conduz, é um pote de ouro para todo mundo que tem filhos. Porque uma coisa que eu sempre lido no meu trabalho é: Mai, eu faço tudo que você fala, mas nada funciona. A minha resposta é: mas você tá fazendo o que o seu filho precisa? E aí, ele acabou de falar: quando o meu filho tá prestes a dar uma birra, eu estou calmo diante dele, eu falo com calma, e é exatamente sobre isso. Mas eu me abaixo, meu filho não gosta. Então fica em pé falando com ele. Meu filho não gosta quando eu encosto. Então não encosta. É isso, entendo que
ele precisa. Porque em termos neurológicos, quando a criança está fazendo birra, o que nós precisamos fazer é ativar o sistema nervoso parasimpático dela. Para fazer isso, eu preciso transmitir segurança e calma. A criança não precisa que você resolve o picolé que caiu no chão, ou necessariamente o desenho que não está passando no tablet, né? Ou seja lá qual for o motivo. O que a criança precisa é a segurança. Eu estou seguro nessa relação com esse adulto cuidador. Então, eu precisava ressaltar que maravilhoso esse exemplo que você trouxe. Não vou mentir, que às vezes dá vontade. Somos humanos, né? Vamos falar a real aqui. O mundo é cor-de-rosa. Então, às vezes dá vontade, sim, de ser um pouco mais forte. Mas eu sempre entendo que, assim, se eu entro na batalha com o Luiz Henrique, eu vou perder. Eu sei disso. Os dois acabam perdendo, né? Exato, porque depois quem tá mal também é a gente. E um desafio que eu vejo também nesse assunto aqui da vida prática, real, que a gente tá falando, é também fazer os limites. Acordos, combinados. Hora de trabalhar, hora de brincar. Como é que eles respeitam a hora que eu tô indo trabalhar nesse cenário? Como é que eu faço, né? Que a gente não vai resolver as crianças, mas como é que a gente faz quando os combinados não dão certo e aí é ladeira abaixo, a gente entra nesse ciclo também e colocar esses limites sem ser agressivo? Como é que a gente faz? Porque eu sinto que, por mais que às vezes a gente sabe um pouco dessa teoria, a gente tem como segurar, não tem? Como é que a gente faz para não gritar ou usar essas outras estratégias para respeitar os nossos filhos, sabe? A gente tem que fazer os nossos filhos concordarem com a gente? Não. Acho que, inclusive, essa é a grande dificuldade de colocar limites. A gente quer convencer o nosso filho que a gente tem razão. A gente quer convencer por A mais B que, não, filho, confia no que eu tô falando. Né? Porque a gente tem mais experiência de vida, isso é verdade. Agora a mamãe já brincou com você, agora é hora de trabalhar. Vendo? Deixa eu te provar aqui, olha, quanto tempo eu brinquei com você no Lego, depois eu fiz isso. A gente traz toda uma argumentação de TCC para nossa criança, e ela tá pouco se importando com aquilo, porque ela tá num outro universo neurológico, de maturidade, de experiência de vida. Mas a questão dos limites é o seguinte, colocar limite é muito fácil. Difícil é sustentar o limite. Isso que eu ia falar. Eu falei, como Coloca assim? a pausa dramática. Como assim? Colocar limite é muito fácil. Mas é fácil você chegar e falar assim... Criar regra, né? É fácil. Agora, sustentar o limite. Porque, assim, educação respeitosa não é sobre ser permissivo. Longe disso. Educação respeitosa é eu ensinar, educar, conduzir os meus filhos e me manter respeitoso diante deles em todas essas transações sociais e emocionais. Porque às vezes você é respeitoso na hora de pôr o limite, mas na hora de cumprir. E a hora que a criança fala não, aí pronto. Mas eu já falei com gentileza. Como é que você não vai me atender? Maia, eu falei tudo com gentileza, a criança não me obedeceu. Então, mas a educação respeitosa, primeiro, que não é para a criança obedecer, e segundo, é para que essa criança possa continuar contando com um adulto respeitoso. Não é para você ganhar alguma coisa em troca. Não, o melhor é quando usa umas ferramentas assim, você quer uma chinelada ou uma palmada, né? Tô dando o direito de escolha. Eu já ofereci essas opções também. Eu não vou mentir, gente. Eu já ofereci. Mas aqui a gente tá falando a real de como que a gente faz. Porque na hora que a gente pega esse lugar de você quer que eu quebre os seus brinquedos, jogue tudo fora ou eu dou pra alguém? E a gente usa... Não precisamos de nada disso. Não vamos usar nenhum tipo de violência contra as nossas crianças. A gente vai entender que se a gente chegou nesse ponto, sabe? Todo mundo chega nesse ponto de raiva, de vontade de esganar essa criança. A gente sente raiva do filho, né? Claro, e as coisas convivem. Eu posso amar enlouquecidamente esse ser humano e ao mesmo tempo estar detestando essa interação que está acontecendo. As coisas convivem, existe um mix de emoções. Mas aí que está a questão do respeito para comigo também. Se eu estou percebendo que estou chegando no lugar onde eu estou sendo desrespeitosa, dá um passo para trás. Sai, né? Não está na hora de você lidar com aquilo. Se eu estou chegando no ponto onde eu vou desrespeitar esse ser humano... Com os adultos a gente dá um passo para trás, com as crianças é mais difícil, porque a gente ainda vê esses humanos como posse nossa, exato, como extensão nossa, né? Com o meu cônjuge, eu jamais pensaria, se ele não tirar essa toalha molhada em cima da cama, eu vou dar uma chinelada na bunda dele. Com alguém da equipe, né? Com alguém que você trabalha, com seu gestor, você vai lá. Você vai conversar. Com as crianças, a gente ainda tá quebrando esse paradigma de acho que tem esse lugar de consertar eles o tempo inteiro, que é isso que você tá falando. Que é uma pressão social também. As crianças não estão aí para serem consertadas por nós. A gente vai educar, a gente vai colocar limites quando necessário. Mas a grande questão, e assim, eu acho que é um dos grandes segredos, assim, da educação respeitosa é essa. Adulto querido, reconhece teu limite. Você chegou no teu ponto máximo, você tá percebendo que você não vai respeitar teu filho mais. Dá um passo para trás. E pra descobrir esse limite é um pouco desafiador, mas a gente tem que ir se observando, eu sinto, sabe? Eu entendi um pouco mais... o seu?
Não sei todas as vezes, pra ser sincera. Mas é uma construção. É uma construção que eu tenho descoberto na medida em que eu me observo mais. E na medida que eu faço constante pausas pra descobrir, assim, como eu tô me sentindo agora? O que o Felipe falou, me atingiu, não me atingiu? É um exercício constante de observação que eu tenho. E que daí eu crio um espaço entre o que eu sinto e o que eu ajo. Porque a gente tem aí um espaço entre o sentir e o agir, sabe? E aí, quanto mais a gente treina a dar esse espaço, mais quando ele acontece na hora, você tá atenta. Pelo menos pra mim, é o que eu percebo nesse sentir e agir. Né? Então, a gente reage, a gente não age. A gente não planeja. Como eu vou fazer se a minha filha falar não? Como eu vou fazer se aquele limite que eu coloquei, que é a hora do trabalho, ela não respeitar? Porque a gente tem que colocar isso na mesa. Se ela não respeitar o que eu faço, aí é a hora que eu vou bater? Não. Aí é nessa hora que eu tenho que tentar entender como é que eu refaço o limite, como é que eu refaço o acordo, como é que eu começo de novo, como é que eu deixo claro. Né? Então, assim, o trabalho em casa, ele traz um pouco dessa clareza, assim, de limites, né? Como é que vocês fazem, então, na prática, pra gente criar essas regras? Ó, você sabe que eu chamo meus filhos de estagiários, né? Eles são meus pequenos estagiários no dia a dia. Então, não são poucas as vezes, não são raras as vezes que eu chamo eles para participar da própria, pelo menos dar um oi na videoconferência. O pessoal da empresa, da onde eu trabalho, já conhece, já até pergunta, cadê o Henrique, cadê a Helena? Mas às vezes eu falo com clientes, né? Falo com pessoas externas. E eu chamo, falo, gente, deixa só meu filho dar um oi aqui, porque senão eu não consigo fazer a reunião. Então ele sabe, ficou meio que intrínseco um acordo entre a gente. Se eu começo a reunião e ele tá na sala, ele precisa dar um oi, né? E as pessoas levam isso numa leveza, porque hoje em dia não existe mais essa barreira física, né, do trabalho e da casa. Por mais que as empresas estejam voltando agora para o modelo mais presencial, modelo híbrido, quando você está dentro de casa, é a casa, é o lar. Né? Os meus filhos demoraram muito para entender, eu sempre trabalhei fora, então eles demoraram muito para entender que quando o papai estava em casa, eu não estava ali para brincar, porque a imagem que eles tinham na cabeça é, se eu estou em casa, é final de semana. Mas eu comecei a ficar em casa de segunda a segunda. Então na cabeça deles falou, ué, mas é final de semana ou não é? Pode brincar ou não pode? Então foi um acordo meio assim, eu deixo você vir dar um oi, deu o oi, mas depois deixa o papai fazer a videoconferência aqui. Sem problemas? Sem problemas. E eu absorvi de fato essa questão do horário flexível. Então tem dia que eu tô 2h30 da tarde brincando com eles, guerra de travesseiro. Mas eu estico meu trabalho até 9h30 da noite, porque eu sei que eles já estão dormindo e tem coisas que eu não preciso mandar um e-mail ou fazer uma planilha naquele momento. Eu posso fazer mais tarde. Isso não vai me atrapalhar. E o contrário também acontece. Então, em alguns momentos em que seria um horário de brincar, vamos colocar assim num sábado de manhã, eu acordo um pouco mais cedo e sento no computador. Então, eu realmente mesclo muito essa questão dos horários. Foi natural pra você chegar nesse lugar assim? Foi. Nossa, Foi. eu sou o oposto, gente. Eu relutei muito tempo pra aceitar essa A flexibilidade. jornada flexível, né? Exatamente. Eu acho muito legal você conseguir compartilhar isso, assim, com tanta naturalidade. Tipo, ai, 2h30 eu tô brincando, né? Pra mim foi muito natural, porque assim, legal. no trabalho remoto, né, quem tá dentro de casa é difícil até de cumprir a 1 hora de pausa ou fazer 50 minutos focado e 10 pra relaxar, porque você tá o tempo inteiro no computador. E eu comecei a perceber isso, falei, peraí, mas se eu trabalho até as 9h30 da noite, eu não fazia isso no escritório que fosse distante de casa, porque eu falava, preciso sair antes das 7 pra não pegar trânsito, eu tô em casa trabalhando, então eu posso, em alguns momentos, parar durante o dia pra fazer lição de casa com eles, né? Então, às vezes eu dou... eles chegam do colégio por volta de 12h, quando é 1h30, eu tô fazendo lição de casa com a Helena e com o Luiz Henrique. E pra mim isso é bom porque é a pausa que eu preciso, que eu não consigo fazer por mim só, né? Só pela minha própria força de vontade. Então eu paro, faço lição de casa, brinco com eles, entro numa guerra aí de cosquinhas. E também tem um segredo, que a Helena, eu já tinha feito isso o contrário com ela. Quando ela fazia aula por videoconferência, às vezes eu entrava no meio da aula pra dar um oi pras amiguinhas dela. E ela ficava morrendo de vergonha. Ai, papai, tô com vergonha, não sei o quê. O senhor é o único pai que faz isso. Fala, aproveita. Suas amigas todas me conhecem já, e você não conhece o pai de ninguém. Então ela ficava com vergonha. Então ela sabe que ela não entra nas minhas lives, né? Quando eu tô fazendo videoconferência, porque ela não gosta que eu entrava na dela.
né? Mas o Luiz Henrique não teve isso. Então, com ele vem, dá o oi, manda o beijinho dele e depois eu consigo fazer com calma. Ô Fê, eu queria saber também com você, numa conversa, eu acho que a criação dos filhos, que é um assunto que me move, me motiva, todo dia eu penso, estudo, ele também é um jeito da gente trazer muitas conversas pra nossa casa, conversas importantes de assuntos que estão aí no mundo, e eu acho que você também, como um ativista aí em prol de uma sociedade antirracista e que a gente fala de assuntos que são importantes, você percebe os desafios que você passa e como as famílias podem trazer essa conversa e essa educação para dentro de casa, como que a gente pode fazer em casa. Você sabe, Cá, que um ponto que a Maia comentou agora, eu procuro trazer para dentro de casa. Eu expresso as minhas emoções para as crianças. A Maia estava falando de dar um passo para trás, quando você sabe que chegou no seu limite e a partir dali vai virar um desrespeito. Às vezes eu procuro dar espaço para trás. Então eu falo, ó, procura a sua mãe, o papai precisa dar 15 minutos pro papai, o papai precisa de 15 minutos, gente, eu já volto, a gente brinca, não sei o quê. E eu converso muito sobre as minhas emoções com eles. Então eu falo, ó, papai tá triste hoje, papai tá nervoso, papai tá preocupado, porque eles também já sabem, eles começam a identificar quando eles podem e quando eles não podem, que é o tal do limite. E isso envolve esses assuntos um pouco mais delicados, né? Porque com uma criança de 7 anos é delicado você falar de racismo, você falar de capacitismo, né? Às vezes são termos até técnicos para tratar com uma criança de 5, 6 anos. Mas eu não escondo, porque na minha casa eles vão enfrentar isso a vida inteira. Sim. Infelizmente. Eu acho que não é essa geração que vai ver plenos direitos em relações homoafetivas, em relações interraciais, em relações de trabalho ou com pessoas negras, com pessoas que são neuroatípicas. Infelizmente, a gente trabalha para isso, mas os números, os resultados não mostram números tão animadores. Então eu procuro ser o mais claro com meus filhos. De novo, o Luiz Henrique entende um pouco menos, mas a Helena entende muito bem. Com relação ao cabelo dela, com relação ao irmão dela, que é uma criança especial. Então ela fica preocupada muitas vezes porque chega na escola, ele só quer brincar com ela, com a irmã. E aí, por ele querer brincar só com ela, dificulta que ela brinque com outras crianças, né? E a gente procura explicar pra ela. Fala, ó, seu irmão sente muito mais segurança em você, porque você conhece ele, você entende ele. E as outras crianças talvez não o entendam. Então ele também fica com esse receio de brincar com outras crianças, porque não sabe como vai ser recebido. E ela entende muito bem. Porque eu procuro não trazer... Eu acho que aí entra o papel mais de pai, né, e menos de educador. Que é eu absorver o que é pesado para poder passar pra ela só o que é leve. Então ao invés de eu falar que a sociedade não tá acostumada com o Luiz Henrique, não absorve, que pessoas autistas têm dificuldade de entender que barulho, som, toque, dependendo do alimento, ele não vai gostar, e não é uma birra, não é um gosto, é uma questão dele mesmo. Eu procuro trazer só o que é leve. Eu falo, ó, mas o seu irmão é tão especial quanto você. E eu falo muito do negócio do dedo, eu mostro muito o negócio do dedo pra ela. Que legal, como é? Olha o seu dedo. Agora olha o dedo do Luiz Henrique. Seus dedos são iguais? Não. Então, filho, o seu dedo é só uma parte de você. Você não vai ser igual ao Luiz Henrique, como você também não vai ser igual a outra criança no mundo. O seu dedo é só o seu. É só o seu dedo, né? Mas eu procuro trazer isso com leveza. E eu abordo questões de feminismo com ela. Então, um filme que a gente gosta muito é dos Madrigal, do Encanto. Ah, eu amo! Não Adoro. falamos do Bruno. Adoro. Mas por incrível que pareça, o best-seller em casa é a música da Luísa. Eu sou forte, não vacilo. Aquela sabe toda. Porque eu falo pra Helena, eu falo assim... De novo, a minha filha, eu acho ela às vezes muito madura para 7 anos, mas é porque eu sei que ela absorve a questão do irmão. Ela tem essa capa de protetora para ele. E aí eu uso o exemplo da Luísa. Eu falo, filha, você tá vendo como a Luísa tá nervosa e ninguém sabe? Porque ela não conta, ela não fala. E olha o olho dela, você quer ficar com o olho assim? Não, papai, não quero. Falei, então, filha, então relaxa, deixa que o papai e a mamãe cuidem de determinadas coisas. E aí eu uso muito esses exemplos. Então eu uso o exemplo da Luísa, eu uso o exemplo da Isabela, né? Porque a Isabela tem que ser perfeita. Eu falo, não. É maravilhoso. Esse filme, gente, esse filme fica aqui quem não assiste, tem que assistir. Quem já assistiu, pode assistir mais quantas vezes quiser. Prepara o lencinho. Maravilhoso. Ele é atemporal. Ele é atemporal. Acho que daqui a 25 anos a gente vai assistir como a gente assiste Rei Leão hoje. Um filme que não perde... exato. Ele não fica antigo, né? Mas voltando ao ponto, então eu trato sim... Porque hoje em dia, se eles não receberem informações de mim, eles vão receber informações de outros meios.
né? Então eles estão o tempo inteiro no celular, estão na internet, muitas vezes a gente não consegue acompanhar 100% do tempo em que eles estão expostos a isso. A minha filha liga a televisão, infelizmente ela liga a televisão, ela vê caso de racismo, vê caso de mulher que foi agredida, vê caso de violência policial, enfim. Então, ao invés dela ficar chocada com aquilo e não vier me perguntar, eu explico pra ela o que a gente pode fazer. Você dá um nome pra aquilo. Eu dou um nome pra aquilo, exatamente. E eu explico pra ela qual é o nosso papel nisso. Então eu explico pra ela do porquê que quando ela estiver na escolinha e o Luiz Henrique quiser brincar com ela na hora do recreio e ela quiser brincar com as outras crianças, ao invés dela se afastar do irmão, ela faz o caminho inverso. Ela chama as amiguinhas dela pra brincar com ela e com o irmão também. Né? E ela faz isso. A professora elogia. Falou, nossa, a Helena é tão agregadora. Fala, tá dando certo. Tô acertando. Né? E com outros temas também. Então, de novo, por ser uma menina negra, eu falo muito sobre a questão dos traços dela. Falo muito sobre a questão do cabelo dela. Tom de pele dela. A hora que a gente vai fazer Nescau, eu falo, filha, o Nescau tá bom ou tá da cor da sua pele? Ah, não, papai, falta um pouco de Nescau. Então vamos colocar Nescau, então. Mas eu tô trabalhando com a autoestima positiva. Imaginei essa cena. Mas eu tô trabalhando com a autoestima positiva dela. Porque, infelizmente, eu não posso confiar no mundo, porque o mundo ainda não oferece essa autoestima tão positiva assim. E como a gente pode, então, aqui do nosso lado? Eu falo que, assim, tratar com essa naturalidade que eu trato com a minha filha negra, vocês tratarem os seus filhos não negros. Com essa naturalidade. Então, quando vê um personagem, por exemplo, o próprio Encanto mostra isso, né? O Encanto é um filme que tem todas as tonalidades de pele. Né? Agora me fugiu o nome do... Pequenininho, Camilo, que ele chama? O Camilo tem um tom de pele que é um pouco, ele é um pouco mais escuro do que o das irmãs. E tá na mesma família, né? O que é casado com a tia Peppa, o tio Félix. Isso. Tô esquecendo, Gente vou tomar bronca do em casa. céu, são mais profissionais que eu. Achei que eu sabia mais do Encanto. O Félix, ele tem um tom de pele mais escuro que o da tia Peppa. E eles são felizes e eles não precisam trazer isso à tona a todo momento, né? Porque naquele contexto existe um respeito mútuo entre eles. Mas é importante também, por exemplo, eu uso muito o exemplo da Princesa e o Sapo. Mostrar o porquê que a gente só tem uma princesa negra para as crianças, mas colocar esse filme não só para as crianças negras assistirem e se sentirem representadas, mas mostrar esse filme para crianças que não são negras para entender que todas as pessoas, todas as crianças também podem ser. Eu esqueci de contar um detalhe, princesas. que o Felipe ele faz várias análises de filme, né, Fê? Sobre essa perspectiva racista. Não, sobre eu assisto os filmes infantis e procuro trazer uma perspectiva adulta para aqueles filmes. Né? Então acho que vale já a gente deixar aqui, porque né, o seu canal, ele traz muito dessa relação com liderança. A gente tenta. Não, a gente faz, Fê, a gente faz. Eu li um livro que foi muito transformador na minha perspectiva de como eu estava perpetuando o racismo também como pessoa branca, não consciente de seus privilégios, que é o da Djamila Ribeiro, Pequeno Manual Antirracista, é um clássico. E quando eu li o livro, primeiramente que eu despertei, e hoje em dia minhas crianças, a gente assiste um desenho animado e eles falam, mamãe, não tem nenhum personagem negro nesse desenho animado. Então, aí eles começam a perceber, assim, que é tudo muito branco. Aí a Djamila fala muito isso, desculpa. Não, eu que peço desculpas. Aí entra uma questão que eu digo assim, a gente também pode ser mais proativo nessa busca. E são desenhos que não falam necessariamente da pauta racial, porque obviamente é uma pauta muito delicada para crianças de 6, 7 anos. Mas, por exemplo, no Cartoon Network tem o Mundo de Greg. O Mundo de Greg é divertidíssimo. Mas é divertidíssimo. Na minha época era o Fantástico Mundo de Bob. De Bob! Ah! É muito similar, mas obviamente que são novas aventuras, não sei o quê. O Mundo de Greg tem o personagem central é um garoto negro. Na Netflix tem o Motown Magic, você já assistiu? Motown Magic. Ai, nunca vi, já vou anotar, gente. Bom. Na Disney Plus tem a Família Radical, que também é uma família negra. Então, assim, são desenhos que são divertidos por si só. Eles têm a figura de pessoas negras num papel de protagonista, porque mostra que eles também podem ser donos das suas próprias histórias, eles não precisam ser personagens periféricos, né? E acima de tudo, é divertido, não é um desenho chato, não é uma coisa que você fala provoca assim, conversas, e depois a gente pode ir explorando sobre esse assunto. Mas para as crianças eu enxergo que isso traz a naturalidade deles verem... De ver, né? De ver, exatamente, de ver perfis distintos, diferentes, em posições de protagonismo. Então o Mundo de Greg, o Greg é um garoto negro. Às vezes aparece a família dele, como aparecia o Fantástico Mundo de Bob, que aparecia o pai com rabinho de cavalo, não sei o quê. Os anjinhos, né? Quem é da minha época assistia os anjinhos também, passava na cultura. Então o Mundo de Greg, ele tem um personagem negro, que é o protagonismo, mas isso, ele tá cercado de pessoas
não negras, de pessoas de outras etnias. Mas isso não é a pauta central do desenho. O desenho tem que ser divertido, né? Então, eu sempre falo, quando as pessoas perguntam, mas o que a gente pode fazer? Eu falo, apresenta isso para as crianças. Traz a diversidade para dentro dos desenhos, filmes, livros. E não necessariamente de uma maneira impositiva, mas, por exemplo, poxa, eu vou comprar um livro infantil para as crianças, ali tem o Pequeno Príncipe, mas do lado tem o Pequeno Príncipe Negro, do Rodrigo França. Poxa, eu vou levar esse, mesmo meu filho não sendo negro. Tem um livro ali, sei lá, me fugiu o nome daquela personagem que joga as trans, Rapunzel. Tem um livro da Rapunzel. Do lado tem um livro da Bell Hooks que fala amo meus cachinhos ou amo meus cabelos, alguma coisa assim. Poxa, as duas trazem a mesma história, só que uma tá trazendo de um ponto de vista que muitas vezes a gente não escuta. Então também cabe a nós, os pais, tratar isso com essa naturalidade para que as crianças consumam esse conteúdo e seja natural para elas. Porque isso lá na frente, quando elas tiverem o senso crítico, pronto, você que é especialista pode falar melhor que eu, mas quando elas estiverem com a massa cinzenta delas estabelecida, o senso crítico pronto, elas vão se questionar o que nós nos questionamos hoje. Mas por que é um ambiente tão branco? Por que é um ambiente que a gente não discute isso? Mas será que tem alguma coisa errada? Eu acho que é mais fácil a criança crescer com isso e quando ela estiver na hora, ela vai falar, poxa vida, eu nunca reparei que eu tô aqui na 8ª série do meu colégio e não tem um colega negro a vida inteira, do que esperar chegar numa universidade, chegar numa empresa e fazer esse mesmo questionamento, só que com uma diferença de 10 anos pra frente. Aconteceu comigo, eu só fui despertar pra isso já depois de adulta. Eu sempre era daquela que falava assim, tá todo mundo igual. Não vejo cor. E mais uma vez, somando aqui o do Encanto, não falamos do Bruno, é sobre esses assuntos. A gente acha que não falar dos assuntos vai resolver os assuntos. Eu acho que trazer os assuntos pra dentro de casa é como a gente vai cuidar deles. Então, eu acho que vamos cuidar do Bruno aqui. E eu queria falar só uma coisa. A gente recebendo uma pergunta que todo quadro a gente vai ter agora. E eu quero ouvir de vocês, antes da gente ir caminhando. Infelizmente, estamos indo pro final. Vocês acreditam? Nossa, deixa eu ver as horas. Não, sério, tô chocada. Passa muito rápido. Mas, eu recebi aqui uma pergunta, a nossa pergunta da audiência, a pergunta que todo mundo quer saber, de uma dúvida que a gente tem aqui. Olha só, eu adoro que a minha mãe participe da criação dos filhos, mas temos estilos bem diferentes. Ela me critica muito, diz que essa coisa de conversar muito, abraçar, pegar no colo, vai deixar eles mimados. Ela acha que eu deveria ser mais dura. E aí eu fico chateada e não sei como lidar. Então não sabe. O que vocês me sugerem? E eu vou complementar. Eu lembro que eu tenho a sensação da família o tempo inteiro falar, relaxa, minha avó me vê nos stories, às vezes no Instagram, ela fala assim, relaxa, Camila, dá tudo certo. Depois tá muito mole, né? Então tem que ser mais dura. Daí eu fico que nem doida, eu falo, gente, e aí? Eu tenho que cobrar, mais rígida? Ou como é difícil, assim, esse equilíbrio do que a gente deve ouvir? Eu acho que nós lidamos com 3 pessoas nesse contexto. 3 pessoas nesse contexto. Nós temos a criança, nós temos o adulto cuidador e nós temos o pai desse adulto cuidador, ou a mãe, né? Primeiro precisamos entender que o elo mais fraco é essa criança. Ela precisa ser defendida, precisa ser cuidada, precisa ser vista, né? E assim, a ciência já traz tanto embasamento com relação a isso, que quanto mais apego, quanto mais afeto, mais resiliente essa criança vai ter, mais sucesso acadêmico ela vai ter, mais felicidade, mais saúde. A ciência é muito clara quanto a isso. Uma das nossas dificuldades em lidar com adultos mais velhos do que a gente, né, os nossos pais ou outras pessoas, nossos avós, por exemplo, é porque quando nós éramos criança, nós não tínhamos a oportunidade da gente se posicionar. A gente não tinha muito vontade própria. Então, agora, hoje que eu sou adulta, eu estou lutando em descobrir. Eu posso falar o que eu penso? Eu posso falar o que eu sinto? Eu posso colocar limite nesses outros adultos? Na minha mãe, no meu pai, na minha sogra. Mas isso é muito errado. Só que aí a gente tem que entender o seguinte: nós éramos filhos criança, agora somos filhos adultos. A gente precisa tomar esse lugar, assim, sabe? E colocar limite não tem que vir necessariamente de lugar de grosseria. Mas a gente precisa se posicionar até para nossa própria saúde mental. Porque é muito cansativo a gente achar que a gente tem que suprir as necessidades e as expectativas dos outros. Eu tô aqui para apoiar meu filho. Os adultos já são adultos, eles que lidem com suas próprias frustrações. Então, assim, às vezes a gente vai ter que chegar e ter uma conversa, ou não, porque às vezes também é uma coisa que vai desgastar muito. Às vezes é só agradecer, né? Faz a cara de paisagem. Obrigada, que ótimo! Esse julgamento é o que mais dói, né? O julgamento dos dentro nossos, de casa. Dentro de casa. Eu acho que esse é o que mais machuca, porque são pessoas que estão no nosso dia a dia, que conhecem do nosso desafio
E ainda assim, ao invés de ajudar, ajuda de uma maneira não tão positiva, né? Vem desse lugar, assim, que você se sente questionada. É assim, hoje em dia, Mai, não tenho muita dificuldade em colocar esses limites, assim. Primeiro que eu tenho muita convicção do que eu tô fazendo, porque eu estudo muito. Eu sinto que essa é uma coisa que nos fortalece. Quando você tem uma convicção e você se aprofunda, você não vai ficar mais tão preocupado com o que eles estão pensando. Você sabe que é do senso comum que vem aquilo, entendeu? Mas se eu precisar colocar um limite, eu coloco tranquilamente. Eu falo assim, eu entendo e eu não concordo. Tipo, obrigada. Obrigada. E é isso, sabe? Eu não preciso convencer necessariamente essa pessoa a concordar comigo. E isso é uma coisa que a gente tem que também aprender a soltar, sabe? A gente não precisa o tempo todo da bênção do nosso pai, da nossa mãe pra tudo. A gente tem que respeitar, agradecer. E eu acho que é isso. Cada vez sair mais seguro. Eu acho que essa conversa, gente, vocês não têm noção da importância do que tá sendo esse papo pra mim. Assim, eu tô muito feliz de facilitar, mediar, entrar e trocar com vocês. Só que a gente tá chegando no final. Eu não sei como fazer, eu não sei o que vai acontecer comigo pra me despedir das pessoas. E eu tenho, antes de encerrar, que eu te cortei, mas vou te cortar, sabe por quê? Porque você vai poder continuar falando. Que é o seguinte, a gente tem o quadro do bebê, da bolsa do bebê. Ou da bolsa da maternidade, da paternidade, aquilo que você carrega. Que muitas vezes a gente carrega tanto peso. Que falam que tem que ter isso, que tem que ter aquilo, que tem que levar aquilo pra passear, que tem que isso, né? Que a gente vai... E a gente começa a nossa relação com os nossos filhos muito carregado. Com uma bolsa muito pesada. E aí a minha pergunta pra gente encerrar essa conversa é: o que vocês tiram da bolsa do bebê? Aquele peso que você carrega e que no final das contas não serviu pra nada. O que sai da sua bolsa, Fê? Olha, eu procuro tirar a seriedade, mas vou me explicar, calma, audiência, pelo amor de Deus. Seriedade é diferente de responsabilidade. Perfeito. A responsabilidade a gente sempre vai ter, né? A responsabilidade a gente vai ler. Meus pais são responsáveis por mim, eu tenho 36 anos, e até hoje minha mãe preocupada desde a carteira de vacinação até o imposto de renda. É o nível de preocupação da minha mãe. Mas eu digo seriedade de transformar isso num peso, de transformar o exercício da paternidade ou da parentalidade em algo chato. Eu procuro ser divertido, porque eu digo que, no final das contas, são as memórias que vão ficar comigo e com eles. Então, eu tenho como missão de vida, transformar esse exercício, enquanto eu posso, ser divertido, para eles e para mim. Eu brinco de pega-pega no supermercado, brinco de esconde-esconde nas araras das lojas. Eles adoram fazer isso, né? Eles adoram. Então, ó, da bolsa do Fê, sai seriedade e entra bom humor. Entra diversão. Tem que ser divertido. Tudo que você faz na vida que é divertido, você faz com gosto. Você faz 2 vezes, você repete, quer que as pessoas façam com você. Pra mim, a paternidade tem que ser divertida. E eu convido todo mundo a se divertir com as crianças, porque é muito bom. Que delícia de convite. E a sua bolsa, Maia? Eu tiraria o perfeccionismo ou essa aspiração a ser a mãe perfeita. Com filhos perfeitos. Exatamente. E eu colocaria uma frase que é o meu norte hoje, né? Em tudo que eu faço com as minhas crianças é isso. No dia em que as nossas crianças cometerem um erro ou fizerem uma má escolha e correrem para nós, ao invés de nós, aí saberemos e colheremos o fruto de uma educação respeitosa e pacífica. Então é sobre isso. Ai, vamos chorar? Vamos chorar. É sobre isso, é construir essa confiança. Ai, eu já tô emocionada mesmo. Olha todo mundo aqui. Gente, obrigada. Eu não sei como... Acho que é isso. Assim, por mim, esse papo me preenche e me inspira. E eu quero agradecer demais a presença de vocês. Olha como eu tô saindo. É o primeiro e eu chego mais terminar desidratada. Gente do céu. Na próxima vez tem que deixar as canecas e um lencinho aqui em cima da mesa. Nossa, foi muito bom, gente. A gente vê que tem desafios, mas tem saídas e que a gente tá aqui junto nessa. E nada como trazer essas informações pra gente sair mais fortalecida. E eu queria deixar onde a gente acompanha, onde a gente vai pra achar vocês. Fê? Bom, obrigado pelo convite mais uma vez. Eu adoro estar com vocês aqui da Filhos no Currículo. Bom, o meu Instagram, ele não é instagramável, tá? É um Instagram bagunçado, @FelipeBTO. Então ali é o meu álbum de figurinhas mesmo, de antigamente. E o Podpai, que é o perfil de trabalho, onde eu falo sobre... Eu olho para esses filmes infantis com um olhar um pouco mais adulto, né? Trazendo questões tanto de mercado de trabalho, mas questões sociais como um todo, que é o pod.pai.
pode.pai. Os dois no Instagram. Boa, Fê. E a Maia... Ai, meu Deus. Eu vou me achar no Instagram. Eigman. Tem que soletrar. Vocês vão Tem que colocar na soletrar. legenda do podcast? Vamos. Então pronto, o pessoal Você pode- que tá ouvindo, tá lá na legenda meu sobrenome, tá? É @Maia_Eigenman. Vocês me encontram no Instagram, no TikTok, no Twitter, no YouTube, em todas as redes. Com essa missão de promover uma desconstrução dos adultos para que a gente possa promover lares mais pacíficos para as nossas crianças. Eu também agradeço demais. Que delícia conhecer você nesse Prazer foi episódio. Que meu. delícia estar com vocês aqui. Muita gratidão. E que seja um sucesso. Ai, gente, eu agradeço também quem tá ouvindo a gente. Se vocês se lembrarem de alguém que tá passando por isso, já manda logo esse episódio, porque, por favor, tá muito incrível. Não esquece de colocar seu filho no currículo, aquela que já fala brava, né? Mais respeitosa. E acompanhar a gente também nas redes sociais, @Filhos no Currículo. E já manda pra gente as dúvidas, que a gente vai ter muita conversa nessa temporada. E muito obrigada, até a próxima. E eu vou encerrar entregando... Ai, meu Deus, olha, gente, bastidores. A bolsa! A bolsa da maternidade é essa! Obrigada! Ai, que delícia, Obrigada, que linda! Fê, obrigada, Mustela. Muito Obrigada, obrigado, gente. Amei vocês aqui. Obrigada. Obrigada.